Tiago 2, eu vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou dividir. Eu vou ler primeiro do 1 ao 13. Vou falar um pouquinho sobre e depois a gente vai seguir, tá? Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós estamos estudando o livro, a carta de Tiago, irmão de Jesus, e na verdade aqui eu dividi no meio, mas porque Tiago ele vai falar sobre dois assuntos que aparentemente são diferentes, porém, se nós olharmos por baixo da coberta, ele está falando sobre o mesmo assunto. Ele está querendo levar aqueles irmãos a terem uma atitude, terem certo comportamento. Tiago, ele começa na verdade aqui lembrando aqueles irmãos. Na verdade ele está falando aqui, nós falamos semana passada, ele está falando com judeus messiânicos, judeus que creram na morte e ressurreição de Jesus, porque muitos não criam, né? Muitos judeus não criam. Na verdade, o normal, o natural é que eles não crescem realmente que Jesus era o Messias. Mas aqui ele está falando, ele fala com as 12 tribos dispersas de judeus que criam em Jesus. E a gente começa a ver, entender que aqui nessa carta, Tiago ele não está tratando como Paulo, em outras cartas que Paulo vai tratar, sobre doutrinas erradas, falsas doutrinas, ensinamentos errados, falsos profetas. Tiago ele não vai tratar sobre isso. Na verdade, se você ler os 5 capítulos, você vai ver que, a princípio, o que parece é que aquelas pessoas, eles estavam no caminho certo, eles conheciam a palavra, eles sabiam o que era certo, o que era errado, mas Tiago aqui, ele vai tratar não sobre o conhecimento, não sobre as doutrinas, mas ele vai falar: olha, tudo isso que vocês conhecem, tudo isso que vocês sabem, vocês precisam aplicar, vocês precisam colocar em prática, precisa ter coerência entre aquilo que vocês acreditam e aquilo que vocês fazem. Então você vai ver, sabendo disso, o que dá para nós entendermos é que talvez Tiago, olhando para aquele povo, talvez aquele povo estava pregando algo, mas não estava vivendo aquilo que pregava, não estava se comportando de tal maneira. Então ele começa a dar alguns conselhos, e ele começa a falar um pouco sobre isso. Ele fala bastante sobre o comportamento do cristão. Nessa primeira parte ele vai falar sobre acepção de pessoas. Ele conta aqui uma história, e ele fala que 2 pessoas entram na sinagoga, entre um pobre e entre um rico, entre um homem com anéis de ouro, entre um homem talvez importante, com bastante dinheiro, e entre um pobre.
E Tiago ele vai falar, olha, na verdade vocês dão importância para aquele rico, vocês favorecem o rico, vocês colocam o rico na primeira fileira, vocês têm reverência pelo rico, mas pelo pobre vocês desprezam, vocês não querem saber do pobre. E na verdade ele está falando aqui, fazer isso aos olhos de Deus é pecado, vocês estão pecando. Ele começa dizendo que a acepção, ela era tida como pecado. Olha o que diz no versículo 9: se todavia fazeis acepção de pessoas, vocês estão cometendo pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então ele está falando, olha, vocês estão pecando nesse ponto, vocês estão rejeitando algumas pessoas. E na verdade ele fala, olha, os que perseguem vocês, os que perseguem a igreja, na verdade são os que têm o poder nas mãos, são os que têm dinheiro nas mãos, e vocês muitas vezes promovem estes e desprezam os outros, desprezam aqueles talvez que têm um coração sincero, vocês desprezam aqueles talvez que vêm à casa do Senhor com seu coração desejoso talvez de viver realmente para Deus, mas vocês tratam de forma diferente aqueles que na verdade talvez estejam até por interesse dentro daquele lugar, simplesmente por aquilo que eles têm. Então na verdade ele vai falar sobre a acepção e a verdade, queridos, é que muitas vezes nós fazemos isso também, na forma que nós nos relacionamos com as pessoas, a forma que nós escolhemos com quem nós vamos andar, a forma com quem nós escolhemos as nossas amizades, muitas vezes com base naquilo que nós vemos, com base naquilo que as pessoas têm, com base naquilo que as pessoas podem nos oferecer, que nós nos aproximamos, que a gente busca uma amizade, que a gente procura estar com pessoas. E Tiago está dizendo para aquelas pessoas, olha, vocês não devem fazer isso, porque na verdade, se vocês fizerem isso, vocês na verdade, olha o que Deus fez por vocês. O que vocês estão fazendo com os outros, na verdade, foi o contrário que Deus fez por vocês, porque vocês eram pobres, vocês na verdade estavam perdidos, e Deus com a sua infinita graça, misericórdia, Ele veio, alcançou a vida de vocês e confiou em vocês, Ele deu a herança dEle a vocês. Então, como é que vocês podem fazer o contrário disso? Eu coloquei aqui, por que a acepção, ela é pecado? Eu coloquei porque ela provoca distinção entre os cristãos. Distinção nada mais é do que separação. Ela provoca separação. Eu coloquei por causa da aparência ou do pré-julgamento, vocês estão trazendo separação. E na verdade, se pararmos para pensar, nós agimos exatamente assim muitas vezes, né? Como eu falei, o problema não é tratar o rico bem, o problema não é tratar as pessoas com influência bem, o problema é tratar as pessoas que não têm mal. O problema não é um político entrar na igreja e nós tratarmos bem, tratarmos com honra. Esse não é o problema, nós devemos fazer isso. Aí talvez você diz, Gui, mas quando o político vem aqui, vocês colocam, claro, a gente honra a vida deles. O problema não é esse, o problema é nós tratarmos quem não pode oferecer nada para nós, mal. Nós devemos tratar também os outros bem, nós devemos tratar, na verdade, todas as pessoas com equidade, tratar de forma igual, porque é assim que Deus faz conosco também. Quando Deus olha para nós, Deus não olha para nós baseado no que nós temos, não é se eu tenho dinheiro ou não, não é se eu sou bonitinho ou eu sou feio, não é se eu sou gordinho ou se eu sou magrinho. Deus não olha, na verdade, o exterior, Deus olha o nosso coração. A gente vê isso quando Deus vai escolher Davi para ser rei de Israel. O homem escolhe o exterior. Quando Saul chega na casa de Jessé para escolher o próximo rei de Israel, ele vê Eliabe, o primeiro filho, o mais bonito, e ele pensa, este com certeza é o próximo rei de Israel, porque é assim que nós julgamos, né? A gente olha para o exterior e a gente pensa, esse com certeza vai ser rei, esse foi chamado para isso ou aquilo. A gente faz um pré-julgamento por causa do exterior, por causa daquilo que a pessoa tem, por causa da aparência da pessoa, mas não é assim que Deus nos vê. Deus olha os nossos corações, Deus sonda os nossos corações, Deus conhece e sabe aquilo que existe no nosso interior. Eu coloquei aqui que a acepção nos torna juízes, movidos por intenções perversas. Diz, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Nós temos a tendência de favorecermos aqueles que podem nos dar
algo em troca. Na verdade, isso é inconsciente, né? Isso é algo que acontece inconsciente conosco. A gente acaba favorecendo aqueles que podem nos ajudar de alguma forma, aqueles que podem nos promover de alguma forma, aqueles que de repente podem abrir uma porta de alguma forma, né? Hoje se fala sobre o networking, hoje se fala sobre conexões. Não, o negócio é um networking, o negócio é você estar perto de pessoas que vão te impulsionar, que vão te conectar com a pessoa certa, que vão abrir uma porta certa. E muitas vezes os nossos relacionamentos e muitas vezes o nosso olhar para as pessoas é justamente assim. A gente se conecta com quem a gente acha que pode nos oferecer alguma coisa, mas Deus nos chama para vivermos uma vida diferente, queridos. Nós não estamos aqui para estar perto de pessoas, nós fomos chamados para servirmos, nós fomos chamados para amarmos. Jesus, se você for reparar e olhar para a vida de Jesus, ele andou com os piores. É por isso que os fariseus, os religiosos não gostavam de Jesus, é por isso que crucificaram Jesus, porque para a cabeça deles não cabia as atitudes de Jesus. Como é que pode o Messias, como é que pode o escolhido andar com uma prostituta, se assentar com uma prostituta? Como é que o Messias pode andar com políticos e pecadores e ladrões? Como é que o Messias escolhe 12 para andar ao seu lado, os piores? Não escolheu pastores, ele escolheu pescadores, ele escolheu pessoas comuns que talvez eu e você não escolheríamos. Mas Jesus escolhe esse tipo de gente. Jesus me escolhe, Jesus te escolhe. E porque Ele me escolhe, o que Tiago está dizendo aqui, porque Ele me escolhe e Ele te escolhe, como é que eu posso fazer acepção? Como é que eu posso? Porque eu também não merecia e Ele me escolheu. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos: ele não merece, esse não merece, esse eu vou andar com esse. Mas como é que eu posso ter uma atitude assim, se na verdade nada eu mereci e tudo Deus fez por mim? Jesus nos chama para fazermos diferença aqui na terra. Coloquei a acepção, inverte como Deus vê as pessoas. Eu coloquei, quando faço acepção, basicamente estou escolhendo ou deixando de escolher uma pessoa pelo que ela tem, pelo seu nível de influência, por sua relevância, pela sua classe social. Basicamente eu escolho pela aparência, não pela essência. E como Deus vê as pessoas é justamente o contrário. Foi o que eu acabei de falar. Deus trabalha de forma diferente de nós. A gente escolhe por aquilo que a gente vê, Deus escolhe no exterior, na aparência. Deus escolhe por aquilo que Ele vê dentro de nós. Muitas vezes a gente olha para pessoas e a gente pensa: esse não tem nada a oferecer, esse não tem nada, e mal sabe você que dentro daquela pessoa, dentro daquela carcaça que talvez não seja tão bonita assim, que você pensa: desse aí não vai ser, mas lá dentro você mal pode imaginar que um chamado, um sonho, algo extraordinário de Deus está nascendo no coração daquela pessoa, e Deus vai usar a vida daquela pessoa de forma sobrenatural e extraordinária. Mas muitas vezes nós julgamos ou pré-julgamos simplesmente por aquilo que nós vemos no exterior. Tiago, ele vai contra essa atitude da igreja. Se tem um lugar que não deveria ser assim, se tem um lugar que deveria ser o último lugar que deveria ser assim, é a igreja. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos. Quando nós brigamos com as pessoas, nós brigamos pelos direitos, nós brigamos por ideais, por ideias, nós brigamos com todo mundo. Com aquilo que a gente não concorda, a gente briga, a gente discute, a gente afasta pessoas. Se elas não se comportam como a gente acredita que nós devemos nos comportar, a gente separa, a gente faz distinção, não, este para lá, este para cá. Enquanto nós deveríamos acolher, enquanto nós não deveríamos fazer diferença, porque na verdade todos somos criação, Deus criou todos nós. Nem todos somos filhos, porque a Bíblia diz que são filhos aqueles que creem em Deus. João 1,12, mas a todos os que... Como é que é? Mas a todos os que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então quem é filho? Quem crê? Criação somos todos nós. Então como é que pode você rejeitar a quem Deus criou, a quem Deus escolheu?
Como é que você pode dizer não? Como é que você pode afastar? E muitas vezes é isso que a igreja tem feito, é isso que estava acontecendo aqui, distinção, separação, porque um tem, outro não tem, porque um é, outro não é, porque eu sou importante, ele não é, então a gente afasta ele. E Tiago ele vai contra e diz: ei, vocês não estão vivendo o verdadeiro evangelho, porque não é isso, vocês não entenderam, não é isso o que Deus tem para vocês. E depois ele vai falar, para terminar esse assunto, ele vai falar sobre a coerência, porque ele, no versículo 12, diz assim: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. Então ele está dizendo: olha, aquilo que vocês falam, vocês precisam viver. Não adianta nada vocês conhecerem, não adianta nada vocês estarem na sinagoga, não adianta nada vocês saberem das leis, não adianta nada vocês conhecerem as escrituras, não adianta nada vocês estarem aqui semana após semana e falarem bonito, se vocês não fizerem aquilo que vocês falam. Precisa existir coerência entre aquilo que você conhece, entre aquilo que você ouve, entre aquilo que você fala, com as suas atitudes. E muitas vezes aqui é o ponto onde a igreja mais sofre, aqui é onde nós damos o mau testemunho lá para fora, porque as pessoas sabem que somos cristãos, as pessoas sabem que estamos dentro da igreja, as pessoas sabem que frequentamos cultos, as pessoas sabem porque a gente posta frase de impacto, a gente posta foto no culto, a gente vem aqui, a gente louva, a gente levanta a mão, mas na verdade as nossas atitudes, as nossas escolhas não são coerentes com aquilo que nós falamos e com as fotos que nós postamos. E Tiago vai contra esta atitude e diz: olha, aquilo que vocês falam, vocês precisam fazer. É triste o mau testemunho muitas vezes que nós damos, porque a gente acaba afastando as pessoas, a gente acaba fazendo com que as pessoas não tenham vontade de estar num lugar como este, que elas pensam: bom, se ele vai lá, se ele está lá e na vida dessa pessoa não é nada diferente, por que eu vou lá também? E não é o que você fala, querido, não é o exterior, e é justamente aqui que Tiago está tentando mostrar para aquelas pessoas: não é o exterior, não podemos julgar, não é nada disso, porque você pode andar de terno com a Bíblia debaixo do braço e falar glória a Deus o dia inteiro, mas a sua atitude serem contrárias àquilo que você está falando. Pregue com as suas atitudes, pregue com as escolhas que você faz, pregue com a sua honestidade, pregue sendo correto, pregue chegando na hora no seu emprego, pregue não ultrapassando, não enganando o seu chefe, pregue tratando a sua esposa bem, pregue tratando os seus filhos bem, pregue não xingando as pessoas no trânsito, pregue com as suas atitudes. Muitas vezes o nosso discurso é bonito e bom demais, mas as nossas atitudes não conseguem acompanhar aquilo que nós pregamos e falamos e até cremos. Tiago ele vai confrontar e basicamente ele vai falar aqui sobre comportamento. Vocês precisam se comportar de forma diferente. Basicamente o que ele está dizendo é: o que você faz importa. A vida cristã, ela serve para ser vivida. Isso aqui é um lugar onde você adquire conhecimento, você ouve a palavra de Deus. Para quê? Não é para você se tornar um obeso espiritual. Tem pessoas que estão já obesos porque ouve, come e não gasta aquilo que come, e vai engordando espiritualmente. Não é para isso. Não funciona. Nada acontece na sua vida. Agora, se você pegar, vou te dizer uma coisa: é melhor você conhecer menos do que você ser um grande teólogo, mas o pouco que você conhece, você aplicar na sua vida, do que você conhecer muito e não aplicar nada. Porque você pode conhecer muito, e se você não faz nada com o muito que você conhece, nada acontece na sua vida, é apenas conhecimento.
Agora, quando você pega o pouco que você conhece e você aplica na sua vida, você vai ver que Deus vai começar a trabalhar na sua vida em favor de você, transformar a sua vida e a sua vida vai começar a se alinhar com a palavra de Deus. Aí depois Tiago vai entrar num tema, eu quero ler com vocês aqui, que na verdade é um dos assuntos principais da Bíblia, que ele vai falar sobre a fé viva ou uma fé morta, uma fé operante ou uma fé que não funciona. Dos versículos 14 a 26 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. Queres pois ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A princípio parece que o assunto é diferente, porém o assunto é o mesmo. Porque ele está falando aqui sobre o que nós fazemos, ele está falando sobre comportamento, ele está falando sobre atitude, ele está falando sobre aquilo que nós fazemos com as nossas vidas. E ele vai dizer aqui o seguinte, que a fé, se não for acompanhada de obras, não trará benefício algum. O que é fé? Domingo agora meu pai falou muito sobre fé, né? Então quem estava aqui já está por dentro. O que é fé? Como nós adquirimos a fé? A fé, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando eu ouço a palavra de Deus, aquilo gera uma fé no meu coração, a fé para a salvação. Eu passo a acreditar, né? Eu ouço aquilo entra no meu coração, então é gerada uma fé sobrenatural e eu creio em algo que eu não vi, eu creio numa história que eu não conheci, que eu não vi com os meus próprios olhos, uma fé gerada no meu coração. A fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que se esperam, né? A convicção das coisas que se esperam, não as que se veem, mas a convicção é a certeza daquilo que eu espero. O que eu espero? Eu espero que a palavra de Deus me diz, o que as promessas de Deus me dizem. É a certeza, eu apoio meu coração na certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Mas aqui, Tiago está dizendo o seguinte, a fé na verdade, para ela ser completa, ela precisa não apenas de fé, mas ele diz, é necessário uma soma da fé com obras, para que se torne uma fé viva. Se existe uma fé viva, então é porque existe uma fé morta, uma fé que não funciona, uma fé que não acontece nada. E qual é essa fé? É a fé que não me leva a fazer nada, é a fé que não move os meus pés do lugar. Agora, eu coloquei como saber se a fé que eu tenho é viva ou ela é morta. Eu coloquei que na verdade aqui as obras, elas atestam a minha fé. Não é que nós somos salvos pelas obras, mas nós sabemos que somos salvos muitas vezes por causa das obras, porque sabemos que por aquilo que estamos fazendo, eu tenho fé, porque se eu estou fazendo, porque é consequência daquilo que eu creio,
Porque se eu não cresce, eu não estaria fazendo. E olha o que diz aqui, 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então eu posso usar a fé, na verdade, como um termômetro para medir. Eu posso usar as obras como um termômetro para medir a minha fé. Ele vai dizer depois, você diz que crê, mas não consegue me mostrar de forma alguma. Você fala da boca para fora que você crê. Não, eu creio, eu acredito, mas como que você prova que você crê? Como que você me mostra que você acredita? Vai, me fala, me mostra. Agora, se eu te mostrar as minhas obras, você vai ficar sabendo que eu tenho fé. Agora, se eu falar que tenho fé, como é que eu te provo? Como é que eu mostro para você? E muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. É da boca para fora. A nossa vida não fala mais alto. As pessoas não conseguem perceber. As pessoas não conseguem sentir. As pessoas não conseguem experimentar. Por quê? Porque as obras não acompanham aquilo que eu digo que creio. As obras, as minhas atitudes, as minhas escolhas, aquilo que eu faço todos os dias na minha vida, não acompanham aquilo que eu digo que creio. Eu venho à igreja, eu ouço, eu falo, não, eu acredito. Olha, a palavra de Deus é o que guia a minha vida, que dá direcionamento para a minha vida. Mas as obras não acompanham. Como é que as pessoas vão ser atraídas? Como é que as pessoas vão reconhecer? Como é que elas vão conhecer? Como é que elas vão saber que eu creio? Se as minhas atitudes e escolhas pregam outra coisa. Tiago, quando você lê isso aqui, a princípio parece que ele está contrariando. É até esquisito quando a primeira vez que você lê, porque parece que ele está contrariando até o que Paulo fala, né? Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e é só dessa forma, não tem outro jeito. E aí Tiago vem falar que é pela graça, mas ele diz que as obras também fazem parte disso. Aí você fica meio confuso, mas precisa de obra, não precisa de obra? Né? Porque em Efésios, Paulo ele é bem 2, de 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Paulo está dizendo o seguinte: é graça de Deus. Salvação não tem nada a ver com o que eu faço, é graça de Deus. Através da fé eu recebo perdão e salvação para a minha vida. Não tem nada a ver com o que eu faço. Mas nós somos salvos com um propósito, ele vai dizer, para boas obras. Deus não nos salvou, Deus não nos alcançou por nada. Para boas obras. Deus quer usar as nossas vidas. Mas Tiago, ele diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. Aí ele diz: queres pois ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Aí você fala, parece que está falando outra coisa que Paulo disse. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Você fala, eu achei que Isaque tinha sido justificado pela fé. E aí ele fala que não foi por obras que Abraão foi justificado. Que confusão teológica é essa? Mas na verdade, se você for voltar e olhar a história de Abraão, você vai entender aqui. E também eu quero mostrar para vocês que, na verdade, a verdade é a mesma que Paulo está falando, que Tiago está falando, mas eles estão falando com grupos de pessoas diferentes, que criam em coisas diferentes. Então eles estão tentando explicar de forma diferente, falando a mesma coisa, falando coisas diferentes, mas trazendo o mesmo ensinamento. Se a gente voltar na história de Abraão, Gênesis 12, o que acontece? Deus chama Abraão e faz a ele uma promessa. Abraão, você vai ser pai de multidão, tal. Abraão fala assim, mas como é que pode? Eu não tenho nenhum filho, não posso ter filho, minha mulher está velha, eu estou velho. Mas a Bíblia diz que ele creu, por isso foi-lhe imputado por justiça, porque ele acreditou em Deus. Depois, em Gênesis 15, Deus aparece novamente para Abraão, para reafirmar aquilo que ele havia prometido em Gênesis 12, diz: Abraão, sai da tua casa, deixa eu te mostrar, olha para o céu, está vendo as estrelas dos céus? Assim será a tua parentela, assim será a tua geração, eu vou te abençoar e tal. Deus fala aquilo com Abraão, e Abraão creu naquela palavra. Depois em Gênesis 22, depois de ter passado já muito tempo, Abraão recebe a promessa, Isaque nasce, e depois em Gênesis 22, Deus vem e pede
aquela promessa a Abraão. Deus vem falar: sabe aquilo que eu te prometi, que você creu e por causa disso você foi justificado, então agora eu estou te pedindo essa promessa. E aí Abraão, ele continuou crendo, confiando em Deus. Ele vai lá em Gênesis 22, ele vai lá, sobe ao Moriá, e ele vai oferecer o seu filho como sacrifício, porque Deus havia pedido. E quando ele está lá, a gente sabe da história, ele não oferece o sacrifício, porque quando ele prepara tudo, pega o cutelo e coloca o seu filho ali, amarra o filho, e quando ele levanta, Deus prepara um cordeirinho para entrar no lugar do menino, e fala: não, Abraão, não faça isso. Ali naquele momento, a gente sabe que essa figura toda é que o cordeiro simboliza Jesus, que entrou no lugar ali, morreu no lugar, para que nós tivéssemos vida. Eu coloquei aqui, Tiago está dizendo que este ato de Abraão é o que comprova, na verdade, o que acontece ali no capítulo 22, quando Abraão, ele entrega o seu filho. Na verdade, aquilo ali é a prova de que, de fato, no capítulo 15, ele tinha crido no que ele tinha falado para Deus. Por quê? Porque é fácil falar, difícil é fazer. Fácil falar que eu creio, difícil é tomar atitude. Então o que acontece? Quando Deus chama no capítulo 15 e diz: olha, eu vou fazer, e ele diz: não, eu creio. E aí, então, porque ele creu, foi-lhe imputado por justiça. Mas no capítulo 22, a sua fé foi testada. No capítulo 22 foi colocada a prova. Vamos ver mesmo se você crê. Deixa eu ver se você crê. Então, sabe aquela promessa? Pega o seu filho e entrega agora. E Abraão, ele creu. Ali foi a prova de que realmente ele havia crido, ele confiava, ele cria em Deus. Então, na verdade, as obras, elas atestam a nossa fé. As obras, elas comprovam, elas mostram que nós cremos. Porque cremos, nós fazemos. Não é o contrário. Na verdade, nós não fazemos por fazer, nós não fazemos simplesmente obras por salvação, ou porque nós queremos apenas fazer uma troca com Deus. Na verdade, porque cremos, porque fomos alcançados, porque temos fé, por isso nós fazemos. Agora eu coloquei aqui, a mesma verdade foi colocada de forma adequada para o momento que cada povo estava vivendo. Porque Paulo, em Efésios, como eu falei para vocês, ele vai falar de forma bem clara que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Com quem que Paulo estava falando aqui? Eu coloquei, olha, Paulo está defendendo a salvação do ponto de vista dos legalistas, dos da lei, dos que achavam que podiam fazer alguma coisa para obter a salvação. Então Paulo está falando com aqueles que andavam na lei. Paulo está falando, na verdade, com judeus e gentios aqui. E na verdade os judeus pensavam: não, esses não são merecedores, esses aqui, nós somos da lei, a gente obedece a lei, a gente faz tudo que é certinho, então por isso a gente é merecedor. E Paulo está falando aqui: olha, vocês não estão entendendo nada, não tem quem merece, quem não merece, não tem gentio, não tem judeu, não tem nada disso. Vocês precisam entender uma coisa: é pela graça, é dom de Deus, é gratuito. Não tem nada que vocês possam fazer, não é você obedecendo todas as leis, não é você achando que você vai obedecer isso, que você vai receber alguma coisa. Ele está dizendo, é pela graça. Então ele está falando com um grupo de pessoas que achavam que pelo fato deles fazerem o que era certo, eles iriam conseguir ter a salvação. Agora já Tiago, contrário, porque a graça já havia sido pregada para aquele povo, e eles já estavam vivendo de forma diferente, tanto que Tiago vai falar sobre comportamento com eles. Por quê? Porque eles achavam, bom, já que a graça nos alcançou, a graça nos perdoou, então não precisamos fazer mais nada, a gente pode viver de qualquer forma, que Ele nos perdoou e está tudo certo. A gente pode viver a nossa vida, fazer a escolha que a gente quiser, porque já que as nossas obras não interferem em nada na nossa salvação, então a gente pode fazer o que a gente quer e está tudo certo com Deus. E Tiago vem mostrar que não. Tiago vem dizer, não, vocês estão equivocados, vocês estão enganados, porque a graça, na verdade, ela alcançou a vida de vocês, mas com um propósito, para vocês viverem uma vida diferente. Porque se vocês não viverem uma vida diferente, de nada adianta isso na vida de vocês. Essa fé, ela se torna inoperante, ela não funciona, ela não serve para nada. Porque é que você acha que Deus alcançou? Você acha que a única vontade de Deus na sua vida é que você vá para o céu? Você acha que Deus te
te salvou aqui na terra simplesmente para te levar para o céu? Se fosse assim, então no momento que a gente aceitasse a Jesus e dissesse: olha, eu reconheço o que o Senhor fez na cruz por mim, Deus podia me levar embora. Mas não. Na verdade, nós sabemos que nós fomos chamados para estabelecermos o reino de Deus aqui nessa terra. Fomos chamados para sermos a boca, as mãos, o abraço de Deus aqui nessa terra. Nós sabemos que nascemos com sonhos, propósito do Senhor para as nossas vidas. Sabemos que fomos chamados para fazermos diferença no lugar onde Deus nos plantou. Nós sabemos que, na verdade, nós não fazemos o que fazemos, não é por troca, não é porque nós queremos comprar algo de Deus, não podemos. A salvação, ela não tem preço. Na verdade é impagável. O preço que poderia ser pago, Jesus pagou por nós. E é tão maravilhoso esse presente que Deus nos deu, que consequentemente a gente passa a viver as nossas vidas de forma diferente. E se você for olhar o capítulo 2 inteiro, desde o começo, está falando sobre acepção, está falando sobre comportamento, está falando sobre como eu trato as pessoas, está falando sobre como eu vivo a minha vida, está falando aqui depois da segunda parte sobre fé, sobre obra, sobre o que eu faço com aquilo que eu creio, porque muitas vezes, queridos, é isso que acontece nas nossas vidas, aquilo que a gente diz não tem nada a ver com aquilo que a gente vive. E Tiago, ele vai confrontar aqueles irmãos. Eu coloquei, Paulo está dizendo: salvação é pela graça por meio da fé. Tiago está dizendo: salvação é pela graça, quando é genuína. A salvação pela graça, quando é genuína, produz frutos. Eles estão dizendo a mesma coisa, mas Tiago está falando com pessoas que estão achando que a graça bastava, que o perdão bastava e que eles não precisavam fazer nada agora na vida deles. Tiago está alertando eles, dizendo: olha, a forma que vocês tratam as pessoas, a acepção de pessoas, o comportamento de vocês, não é para isso que vocês foram chamados. Se vocês creem, se vocês estão dizendo que creem, então a atitude de vocês precisam ser diferente. Vocês precisam mudar a atitude de vocês, vocês precisam se comportar de forma diferente. Então, se você olhar a história inteira, ele está falando sobre comportamento. E muitas vezes nós não gostamos de falar sobre isso porque dói em nós. Nós não queremos mudar, nós não queremos ser diferentes. É tão difícil, na verdade, uma das coisas que nós menos gostamos é de sermos confrontados. De termos uma pessoa falando para nós: olha, você precisa mudar nisso, você precisa melhorar nisso, você precisa crescer nisso. Nós não gostamos, a gente não gosta, a gente não gosta de ser confrontado, a gente não gosta de ser contrariado. Se a gente puder não ouvir ninguém, a gente vai fazer isso. Mas Tiago, em amor, ele vai falar com aquelas pessoas, e em amor eu estou falando com vocês nessa noite: olha, aquilo que você ouve aqui, aquilo que você aprende aqui, você precisa colocar em prática na sua vida. Como é que você trata as pessoas à sua volta? Como é que você diz que ama a Deus, que você nem vê, se você não ama o seu irmão, que você vê? É isso que nós fazemos muitas vezes. É muito fácil vir aqui, é muito fácil ouvir uma palavra e sair com o coração em paz. Mas o que você tem feito? Como que você trata as pessoas? Você abraça as pessoas, você ajuda o necessitado, você ajuda o pobre, você ajuda quem precisa, você vai fazer uma visita para quem precisa, você trata as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes, queridos, nós somos hipócritas demais, porque a gente ora e diz: Deus, envia-me a mim, Deus me leva, Deus faz aquilo, mas na nossa casa a gente não trata a pessoa do nosso lado que está bem. A gente quer ir lá pregar não sei onde, mas a gente não cuida nem que está do nosso lado. A gente às vezes dentro da igreja é hipócrita demais, porque às vezes uma pessoa com necessidade vem conversar conosco e diz: olha, eu estou passando uma dificuldade muito grande, sabe, na minha casa a gente está num aperto e está sem comida.
E nós, como espirituais, o que fazemos? Oh, irmão, vem cá. Santo Deus, vem com a tua provisão. Como a tua palavra diz, que nada nos faltaria. Eu declaro sobre a vida deste irmão que nada vai faltar na sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Esse irmão, ele não está precisando de uma oração. Ele está precisando de janta na casa dele. Se você tem 50 reais no bolso, dá para ele. Depois você ora, mas dá os 50 também. Mas a gente é hipócrita. A gente faz uma oração, porque fazer oração é fácil. Você ora e acabou. E não põe a mão no bolso. Porque às vezes é difícil sair da zona de conforto. Às vezes é difícil sair do nosso conforto, ir lá, abraçar, fazer uma visita, levar um prato de comida, ajudar o pobre, abraçar quem a gente não quer abraçar. Nem sempre é fácil. Mas não faz sentido. Essa fé que a gente diz que tem, ela não faz sentido se não tiver obras. Tiago vai dizer que ela é morta, não serve para nada, inoperante. Você crê? Creio. Tá, o que você tem feito? Conta para mim, quem que você tem ajudado? Fala para mim, você está ofertando na vida de quem? Você está cuidando de quem? Para quem que você está ligando durante a semana? Quem que você está discipulando? Fala para mim. E a gente vive cada vez mais dentro da igreja, engordando espiritualmente. E muitas vezes fazendo menos, conhecendo mais e fazendo menos. Queridos, é melhor conhecer menos e fazer mais. Conhecer menos e fazer mais. Como eu falei, eu estou vendo a Kátia ali, a mãe do Heitor. E esses dias eu estava lá no hospital. O dia que ele foi operar, nós estávamos lá de manhã. E eu estava dentro do quarto. 7 horas da manhã entrou uma médica e ela veio falar comigo e me parabenizar. Parabéns pelo que vocês estão fazendo, pelo trabalho de vocês, obrigado porque vocês têm nos ajudado, isso e aquilo e tal. E falou um monte de coisa, falou que ela era espírita e que ela nunca viu o que estava acontecendo naquele lugar. Mostre a tua fé, ninguém vai ver, mas mostre as obras, que eles vão conhecer a nossa fé. Eu não estou falando de mim, não é porque eu fui lá. Um monte de gente foi, tem um monte de gente indo, não sou eu. A gente precisa falar menos e agir mais. Amo aquela frase, não sei de quem que é, acho que é de Agostinho, não sei. Pregue a palavra, se preciso for. Como é que é? Use palavras, né? Pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. Como é que eu prego? Através da minha vida. Deus nos chama para isso nessa noite. Você recebe essa palavra? Vamos orar.